qual foi a sua maior dificuldade na investigação? Na UNB? Na investigação analista. Tá. Então, a nossa maior dificuldade no trabalho da comissão foram duas, assim, né, que eu vou listar. Assim. Primeiro, o acesso a documentos, né, que apesar de a gente ter um acervo documental muito grande sobre a ditadura na UNB, então deu para fazer o trabalho, mas também tem muita lacuna, né, da Polícia Federal, da Marinha, de documentos que a gente precisava ter acesso para fazer uma história mais completa e eles não estão acessíveis, né. E a outra é de encontrar depoentes que participavam da repressão ou do serviço de informação que estivessem dispostos a contar a sua história, né. Então a gente não conseguiu também, a gente procurou ouvir essas pessoas e eles infelizmente se recusaram a falar. Então eu diria que a gente tem essas duas dificuldades maiores. Aquele silêncio dos militares, né, que é conhecido. E qual é o maior legado da comissão? O legado da comissão, assim, o relatório saiu há pouco tempo, né? A gente espera, a gente vai ver ainda as repercussões, né? Agora eu acho assim que ele permite, em primeiro lugar, que ele serve como uma fonte de inspiração para pesquisadores que estejam querendo trabalhar com a ditadura e com a história de Brasília, que eles tenham aquilo como uma fonte de inspiração para os seus trabalhos, né? E outra coisa também, eu acho que do ponto de vista mais da universidade, é para a gente repensar a questão da universidade, o projeto de universidade no Brasil, a relação entre educação e cidadania, educação e democracia. Eu acho que isso é uma questão assim que talvez seja mais interessante para o futuro da universidade e do país também, né? Agora, o relatório por si só não tem esse poder todo, né? Vai ser as pessoas, né? E quais são os resquícios da tortura no Brasil? Olha, em primeiro lugar, assim, eu acho que a gente sabe que existe uma forma de tortura no Brasil que continuam sendo praticadas, né, pelas polícias, enfim. Então a tortura ela não é uma coisa que começou a existir na ditadura e deixou de existir, né? Então eu diria que tem uma prática meio contínua, né? Agora, da tortura mais da política da ditadura, assim, eu acho que o grande resquício é para as pessoas que foram vítimas, né, os traumas que elas carregam, a dor que elas carregam, a dificuldade que elas têm de abordar o próprio passado e a sua história, e também talvez um ambiente de medo, de sensação de insegurança que as pessoas têm, né? A gente no Brasil a gente não confia naqueles que seriam responsáveis pela nossa segurança, a gente tem mais medo do que confiança neles, né? Então acho que isso é uma herança, vamos dizer assim, dessa coisa autoritária, né, nossa relação com o Estado no Brasil. Como o senhor avalia essas manifestações pedindo a intervenção militar? A intervenção é golpe nesse momento, né? Então, eu acho assim, né? Por um lado, a minha dúvida hoje é se essas coisas elas começaram a existir agora ou se elas estavam adormecidas, né? E talvez a crise econômica e os debates em torno da Comissão Nacional tenham despertado, né? Agora, a minha leitura, eu fico um pouco assustado com isso, né? Porque, na verdade, o que eu acho que o Brasil precisa é de mais democracia, de aprofundar a democracia, de completar a democracia, de mais cidadania, né? E mais uma experiência autoritária no Brasil, as pessoas esperarem que isso vai resolver os nossos problemas. Eu acho que a história do Brasil já mostra, o século XX mostra muito bem que essa não é alternativa, né? Que isso não é solução, né? Que só agrava a situação, só piora as coisas, né?